Sérgio Buarque de Holanda, vamos lá. Agora nós vamos meio que contrapor o que nós falamos até agora, não é que bem contrapor, continuar com o pensamento. Sérgio, ele foi muito importante para nosso país, meio que pai da sociologia praticamente, ele Florestan, porque ele começou a fazer, porque enquanto Gilberto ele contava como é que foi esse processo, Florestan ele refletia as consequências do mesmo processo. No livro dele, um dos mais importantes, que é Raízes do Brasil, de 1936, observa um período muito próximo ainda, ele fala justamente, como ele era weberiano, ele pensava numa sociedade ideal do Brasil. E ele observou que nossa sociedade tinha muitos problemas para poder se resolver. E ele tinha que apontar quais eram esses problemas. Como na época não tinha muitas leituras da sociologia em português, ele estudou lá fora, voltou para fazer isso e começou as traduções. Ele pontuou um ponto muito importante, que Gilberto Freire também pontuou, mas a frágil organização social do país. Porque como o eixo ibérico não tinha esse conceito ainda de nobreza, de classe e tudo mais, aqui já tinha. E como é que a gente elaborou isso? Com a força. Os donos de engenho tinham que manter a força pelos escravos. Com o quê? Com a chibata, com os castigos e tudo mais. Porque imagina, por que todos os negros não revoltavam? Poxa, tu chegou 40 dias numa viagem, tu tá fraco, tu mal come, não se alimenta. Você trabalha o dia inteiro, mal se alimenta, você dorme mal. Então, você resistir era um negócio muito delicado. E ele começou a dialogar como nós usamos essa força de uma forma errônea. Então, usamos a força para estabelecer poder. Não usamos a força, deveríamos usar a força para... Não seria fazer revolta, mas seria não usar força física, mas uma revolução brasileira para poder conseguirmos construir nossa caracterização. Por exemplo, que Portugal não tinha escravos, né? Portugal foi se formando com o tempo e aqui tinha escravos, e os escravos fazem, assim, não os escravos, mas a escravidão, o sistema escravista impregnou em todos nós, tanto que se reflete em casa e na política. Então, ele fala que nossa divisão de classes, como eu tinha citado, é baseada na cor, não muito importante na economia, mas na violência para a divisão dos grupos. Como você teve o exemplo do copo, mas eu vou citar um exemplo melhor. Já perceberam que todo shopping de luxo tem uma favela próxima? Todo bairro de luxo tem vários bairros pobres em volta? Então, essa relação é o que ele fala da disciplina por obediência submissa. Ou seja, a comunidade pobre ela é imensa em volta da comunidade rica, porém a sua relação é de obediência. Nós temos que ser muito gratos porque fulaninho empregou a minha mulher, empregou as minhas filhas, empregou a minha sogra, mesmo todas elas ganhando muito mal, com salário atrasado e tudo, mas todas elas trabalham. Então, eu estou traduzindo, tá? Para os dias de hoje. Mas ele fala muito desse homem cordial, que acaba que a emoção dele se sobrepõe à razão. A emoção dele, o carinho, o jeitinho brasileiro de tudo se resolver. Isso é o que acontece. Que, por exemplo, ele fala um termo muito bom que é o você sabe com quem está falando. Todo mundo já passou por essa situação. De que você faz tudo aquilo, desenvolve, mas quando vê, todos os louros foram para outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ou é filho de fulano, ou conhece ciclano, ou é famoso apadrinhado por Beltrano. É o que nós podemos usar do mesmo exemplo, né? Não, veja, eles pagam mal minha esposa, eles tratam ela ruim, porém, fulaninho que me arranjou tal coisa. Eu conheço o fulaninho pode resolver isso pra mim. Você sabe quem está falando? Eu sou sobrinha de Beltrano. Então ele fala muito que esse nosso jeitinho é o que complica a nossa burocracia. Porque a burocracia do Brasil é tão grande, que o Weber fala isso, da importância da burocracia, só que aqui tem burocracia até demais. Essa burocracia é tão grande que as pessoas buscam jeitos de fugir dela. E um desses jeitos é usando o funcionário ideal. O funcionário que ele trabalha para o Estado, porém atende ideias privadas. Mas não é ideias privadas do grupo dele, ideias privadas do grupo dominante. Isso que ele dialoga muito, que nós podemos ver até hoje, que é uma leitura que, assim, eu deixei para vocês lá no Google Meet
uma resenha desse livro. É bom vocês lerem, porque você lê essa resenha, você vai matar várias questões, principalmente debates para a redação. Dá argumentos muito bons, por sinal, em vários sentidos. Porque é um brasileiro, vamos supor, dependendo da classe, né, só classe social, lembre-se disso. O Brasil é dividido apenas por classe social, não classe econômica. Nessa classe social, de cima a baixo, mesmo a pessoa mais oprimida possível, ele vai usar a frase: você sabe com quem você está falando. Se ele tiver uma boa relação, se ele tiver uma boa conversa, se ele tiver uma roda de amigos que lhe dê esse impulsionamento, que a gente conhece como peixada e vários outros exemplos disso. Ele mostra também a questão do trabalhador ou aventureiro, que nós temos a ideia do trabalhador normal e o aventureiro, que a gente traduz tanto para o vagabundo como para o investidor. Por exemplo, o filho do rico, ele é um investidor, ele se aventura por aí, ele não tem medo do perigo. Enquanto o filho do pobre, se fizer as mesmas coisas, é vagabundo. Então a importância dele é que ele fala muito dessa questão de como essas violências, eles vão moldando o brasileiro para que ele sempre aceite o problema, para que ele sempre fique apaziguado do problema. Ele nunca reaja, ele nunca brigue, porque acaba que a culpa vai sendo sempre dele. E quando ele fala da cultura da cana, ai meu Deus, me costa. E quando ele fala da cultura da cana, ele fala muito que essa ideia de terra que Gilberto Freire apresentou descontinuou com a sociedade. Porque nós temos o escravo, que pode ser traduzido para funcionário, nós temos a terra, que pode ser traduzida para empresa, e nós temos o mercado, que pode ser traduzido para a oligarquia. Porque fulaninho que vende papel, ou fulaninho que vende uma fita, ele quase praticamente tem a mesma ideia de que o senhor feudal trabalha, feudal ou o senhor de engenho, ele praticamente tem a ideia de seus funcionários serem seus escravos, ele praticamente tem a ideia do mercado, porque como ele é uma pessoa importante, então todo o mercado vai trabalhar para ele. Então, ele fala muito dessas raízes do Brasil, de que sempre foi um acordo. Toda transformação é um acordo, toda transformação é um acordo. Então teria que a sociedade se transformar antes de fazer o acordo. Aí sim que nós teríamos uma sociedade mais igualitária e desenvolvida. Eu estou mostrando essa foto porque sim, Sérgio Buarque é o pai de Chico Buarque. E essa aqui é uma das capas que eu mais gosto, que é o Abaporu, que na semana de Tarsila do Amaral, não estava na semana de 22, mas apareceu depois, ela mostra que é o homem da cabeça pequena, porém os pés e as mãos grandes, que se traduz como é o brasileiro naquela época. Ele não consegue ter o desenvolvimento, mesmo se ele seja muito inteligente, porém o que vale é o que ele produz. Que a gente na próxima aula vai falar sobre Max Weber e Durkheim, nossos três porquinhos, para vocês terem um entendimento melhor quando eu for citando esses próximos autores, que eles são mais embasados nesses três, para vocês terem uma ciência do que é trabalho, do que podemos falar do suicídio, do que é a família, a religião, a economia e tudo mais. Continuando aqui. Sim, eu peguei essa imagem para ilustrar bem. Como ele fala dessa complexibilidade e como ele fala dessa diferenciação e inserção do negro. Nós temos aqui uma senhora branca, costurando, né, cortando o tecido, mas observa, a filha branca dela está aprendendo a ler e escrever. As crianças negras estão perto dela, só que nenhuma dessas crianças está em aprendizado, elas estão brincando e tudo mais, mas olha, ela tem outros 3 escravos, uma criança servindo a ela, uma negra bordando algo, deve ser bordando algo, e outra também. Mas se observarmos, todos nós estamos no mesmo espaço. Isso aqui é um camaleão? Ah não, mico dourado. Todos eles estão no mesmo espaço, mas tem uma divisão de atividades. Enquanto as escravas estão fazendo a mesma coisa que a senhora branca, mas a única pessoa que vai usar o vestido é a senhora branca. As outras não vão usar vestido nenhum, quer dizer, eles estão usando vestidos, né? Porque as que trabalhavam dentro de casa eram as mais bonitas, as mais habilidosas e tudo mais. Tinha algumas atribuições a mais de quem trabalhava lá fora. Mas é o que ele fala, de que sempre tem um acordo, sempre acaba uma cordialidade nas relações. Aqui, que eu falei, temos prédios de luxo e logo próximo uma favela. Pode ver que aqui nós temos um pedaço de madeira para ser uma porta.
Nós temos vários pedaços de madeira para ser portas, para ser o arranjo, para ser a construção da casa. Aqui nessa foto só tem 1, 2, 3, talvez 4 casas de tijolo, o restante é tudo. A pode ver que a comunidade, uma lona cobrindo para poder fazer um telhado. Olha a fiação, ou seja, a famosa gambiarra. Então, é isso que ele fala, que nós estamos muito próximos, porém só estamos numa relação muito cordial. Próximo. E próximo nós temos Florestan Fernandes.